Olá, meus amigos, salve Maria! Me avisem aí, por favor, nos comentários se o áudio está bem limpo. Se a imagem está boa também, me confirmem aí, por favor. Eu vou avisar nos nossos grupos aqui que estamos ao vivo. Obrigado. Valeu, Lu. Salve, Natan, meu irmão. Salve, Maria. Deixa eu pôr a luz um pouco pra cá, tá? Meio estranho aqui. Melhor. Aí, pessoal, nossa primeira aula dessa jornada. Um abraço, Matheus, também aí. Aí, agora sim a luz tá bacana. Vai ser uma aula muito especial, uma aula sobre nosso baluarte, aquele que nos chamou para a Missão Jovens da Cruz, São João Paulo II. Coloquem aí de onde vocês vêm para a gente conversar mais um minutinho. Eu entrei um pouquinho antes para o pessoal ir chegando e a gente começar a nossa aula logo. Coloquem aí de onde vocês são, se vocês são seguidores novos, se vocês já acompanham nossas aulas. Coloquem aí, por favor. Quem mais? Fer, um beijo. Boa noite, Leila. Salve, Maria. Você é de Marília, Fer? Que legal. Já pensou em ir na Missão Jovens da Cruz algum dia? Paulista, Pernambuco, né? Não sabia que tinha uma cidade paulista de Pernambuco. Campinas, Douglas, da Bahia, Bauru, aqui pertinho. Ô Gui, eu sei, rapaz, tudo bem? Guarapuava, Pernambuco, Paraíba. Salve Maria, pessoal. Natal, Ceará, Osasco. Legal, pessoal. 70 pessoas ao vivo, show de bola. Aguenta aí mais um minutinho que a gente começa a nossa aula já que vai estar bem legal. Aqui, ó, a gente está com... Tem bastante coisa que acabou aparecendo aqui na tela, né? A gente está com o nosso quadro de São João Paulo II, que fica aqui no escritório. Aqui no cantinho, ó, dá pra ver bem pequenininho. Deixa eu ver se dá pra aproximar. Aqui, ó, tá com a cruz da Itália que nós trouxemos de lá. É a cruz que São João Paulo II usava, né? Aquele formato dos braços caídos. Aqui São José Operário e a cruz também de Assis, da Itália. Eu fui mexer na câmera, agora tá torto. Show. Deixa eu descer um pouco aqui o tripé. Pronto. 80 pessoas, show de bola. Que alegria. Todos nós aqui para estudarmos no nosso primeiro dia dessa jornada de estudos. Só um recadinho rápido. Se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo interno, onde nós temos formações em áudio, em texto sobre Nossa Senhora. Até agora já teve uma formação e hoje, se Deus quiser, e eu conseguir, nós teremos outra. Então, no link na nossa bio, no final da aula, você entra lá, que vai ter, tem 3 grupos lá, né? Se encher um, tem outros lá. A gente já abriu o 4º grupo, né? Porque está enchendo todos, graças a Deus. E aí lá a gente vai mandar o resumo das aulas da jornada também, tá bom? Então entra lá no grupo no WhatsApp para você receber as notificações de quando começa a aula, receber as informações sobre Nossa Senhora. E aí no final do mês nós vamos abrir nosso congresso online sobre Nossa Senhora também. E aí quem estiver lá no grupo vai, além de poder se inscrever antes, vai ter desconto para participar, tá bom?
Nós somos de Marília, interior de São Paulo, para quem perguntou aí. Tiago, seminarista de BH, o padroeiro de São João Paulo II. Bacana, Tiago. Deus abençoe e contem com nossas orações, vocês aí no seminário. Vamos começar então, pessoal. Vamos fazer uma breve oração, dando início assim à nossa jornada de estudos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó Mãe Santíssima, que é a Senhora que é a esposa do Espírito Santo, possa gerar em nós a luz da salvação, iluminar o nosso entendimento, nosso intelecto, dar-nos o entendimento, iluminar nosso intelecto, tocar nossos lábios e ouvidos, para que o nosso coração e a nossa alma sejam um terreno fértil a acolher essas sementes que nos serão lançadas da vida do vosso servo, Carol Wojtyla, São João Paulo II. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma água benta aqui, sempre que você for estudar, rezar, faça uso da água benta. Então vamos agora sim, enfim, começar a nossa aula sobre São João Paulo II na sua devoção mariana, especificamente. É claro que nós vamos aqui nos atentar à história, a coisas da vida de São João Paulo II, mas tudo vai ser voltado para a vida mariana, a espiritualidade mariana que ele teve. Não é segredo nenhum e para ninguém que São João Paulo II foi não somente um papa, mas um homem muito mariano. E aí a gente vai ver aqui desde da sua infância. E é impossível a gente compreender a vida e o pontificado de São João Paulo II sem entender a sua espiritualidade e a sua vida mariana. Por isso nós vamos então tratar da vida dele, claro, além de estarmos no mês de Nossa Senhora aqui na missão, nós vamos tratar da sua devoção e espiritualidade mariana para entendermos todo o restante da vida dele. Nós podemos começar assim, pelo próprio brasão de São João Paulo II. Se você não sabe, os bispos, cardeais, dioceses e o Papa têm um brasão. E nesse brasão geralmente vai identificando, por exemplo, de onde veio o Papa, né, o seu país, se ele é de alguma ordem, por exemplo, o Papa Francisco é jesuíta. Então vai ter no brasão traços da espiritualidade, enfim, da identidade do Papa. E São João Paulo II ele se abdicou de qualquer símbolo ou qualquer coisa que pudesse remeter à sua pátria, a Polônia ou enfim. E ele representa, no seu brasão, ele já representa a cor azul, que é a representação do céu e também do manto virginal de Nossa Senhora. E possui um M, né, mariano, e a cruz também dourado. A cruz em cor de ouro, né? Então, o brasão de São João Paulo II já mostra a sua espiritualidade mariana e do crucificado. A gente vê, tem um vídeo maravilhoso, que é ele já velhinho, não aguentava nem ficar sentado mais sozinho, e ele meditando a via sacra e beijando o crucificado, né? É muito marcado as imagens que ele já se apoiava na cruz, né? Ele segurava não era o báculo, né? Mas o suporte com a cruz mesmo, e se apoiava ali. E ele sempre rezando o rosário. Então São João Paulo II ele tem uma vida muito marcada por seu amor ao crucificado e à Santíssima Virgem. E aí eu separei essa aula em 4 pontos para nós tratarmos da vida de São João Paulo II e da espiritualidade mariana. O primeiro ponto, que eu quero já começar com chave de ouro, é a união espiritual entre a Polônia e o Brasil. São João Paulo II ele nasce na Polônia e na verdade nem se chamava Polônia quando ele nasce lá, por conta do comunismo que havia tomado o país e a Segunda Guerra Mundial.
né, onde a Alemanha tinha tomado a Polônia, mas ele nasce em território polonês e aí existe uma ligação espiritual. Hoje a Polônia é um dos países mais católicos do mundo, né, o maior número de igrejas católicas do mundo. São Maximiliano Maria Kolbe, que a gente teve aula na semana retrasada ou passada, Santa Faustina e tantos outros beatos e santos que estão vindo da Polônia. São João Paulo II também. E existe uma ligação espiritual entre a Polônia e o Brasil. No ano de 1382, tem a aparição de Nossa Senhora Częstochowa, que é um nome bem difícil de se escrever, é um nome em polonês, mas tem a aparição dela, e ela é a chamada Nossa Senhora Negra, né? Popularmente Nossa Senhora Negra. E aí a gente já vê uma similaridade com não é uma aparição, né, mas a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida no Brasil, que também é negra, né? Então a gente já vê essa união. Então em 1382 tem essa aparição na Polônia. E não somente isso, mas no Brasil, em 1978, em maio de 78, Nossa Senhora teve o atentado à imagem de Nossa Senhora Aparecida, onde ela foi explodida em 165 pedaços. Então tem a imagem na internet, você pode ver, ela perdeu, ficou o centro dela assim, mas ela ficou toda explodida, a imagem que foi recolhida no Rio Paraíba. Então tem esse atentado no Brasil, e também na Polônia tem o atentado à Nossa Senhora Częstochowa. Em 1430, os saqueadores invadiram o santuário de Jasnagora. O nome polonês é meio difícil mesmo. Mas os homens invadiram o santuário onde está o quadro de Nossa Senhora Częstochowa. E aí um dos chefes do exército invasor, ele levantou a espada contra o quadro e ele golpeou 2 vezes o quadro de Nossa Senhora no rosto. Então depois você procura a imagem de Nossa Senhora. No Brasil é conhecida como Nossa Senhora dos Montes Claros. Ela tem 2 riscos aqui no rosto, né, daqui para cá, assim, que são os riscos de espada que o homem atacou o quadro de Nossa Senhora. E quando ele foi dar o 3º golpe no rosto, a mão dele foi paralisada. Ele paralisou a mão, Nossa Senhora ali em um milagre, né? Paralisa e todos o chefe e os saqueadores caem no chão por um raio que cai ali. Então é um milagre mariano na Polônia, nesse atentado. E aí tentaram retocar o quadro 3 vezes, mas não conseguiu. Então até hoje tem o risco do atentado. E também, então, a gente vê essa união espiritual dos atentados às imagens negras de Nossa Senhora na Polônia e no Brasil. E aí depois, em 1656, a Polônia é consagrada solenemente pelo rei João Casimiro. A Polônia é consagrada a Nossa Senhora. Então tudo isso é só uma curiosidade da união espiritual da Polônia e do Brasil, para vermos a união espiritual dessa devoção mariana que nasce fortemente na Polônia e que cresce também no Brasil, e a luta contra o comunismo e contra as ideologias que querem destruir a família, querem aprovar o aborto e assim por diante, que a gente vai ver logo mais no decorrer da vida de São João Paulo II. Então esse é o primeiro ponto, essa curiosidade entre a união espiritual que nós temos entre o Brasil e a Polônia. Mas agora nós vamos tratar da confiança de São João Paulo II na Virgem Santíssima. Primeiro que São João Paulo II, né, nome de batismo Karol Józef Wojtyła, ele perde a sua mãe entre 8 e 9 anos de idade. Depois ele fica órfão também de pai, órfão de irmão mais velho. Ele tem uma vida muito solitária, né? São João Paulo II, ele tem uma vida muito sozinho. Ele perde os seus melhores amigos nos conflitos entre a Polônia e a Alemanha, na Segunda Guerra, e também com os campos de concentração e tudo mais. E não só, além de crescer sozinho, praticamente sem família, ele cresceu vendo o seu país sendo oprimido e massacrado pela Alemanha, pelo nazismo, pelo comunismo. Mas desde cedo, São João Paulo II ele sempre teve grande confiança
na Santíssima Virgem. Então, com 10 anos de idade, ele recebe a imposição do escapulário num Carmelo, na cidade que ele nasceu, e ele carrega o seu escapulário de pano até a sua morte. Ele carrega a sua devoção, o hábito mariano, e é até interessante ter uma foto dele adulto trabalhando numa mina, numa mina de trabalhadores. E tem uma foto dele sem camisa e ele tá lá com o escapulário mariano de tecido. Então ele carregou, deixa eu arrumar aqui o celular para não cair. Ele carregou durante toda a sua vida o seu escapulário e se abandonou em confiança. E aí ele aceita o seu chamado de entrar para o seminário, porém um seminário clandestino, porque todos os seminários da Polônia haviam sido fechados, da Polônia e dos países do leste europeu ali, haviam sido fechados, e muitos religiosos, freiras, padres, seminaristas, todos foram assassinados. Então, São João Paulo II, ele praticamente aceita o martírio, aceitando a sua vocação. E ele estuda no seminário de forma clandestina, e é ordenado sacerdote, depois aceita o bispado, aceita o colégio cardenalício e, por fim, aceita também o chamado a ser papa. Então, a gente vê que desde cedo ele utilizava-se do teatro, da cultura, ele sempre foi muito espontâneo, gostou muito da cultura e do teatro, da arte em si. E ele já usava dessas armas para combater essa cultura que se avançava sobre a Polônia, o leste europeu, do nazismo e do comunismo. Então, São João Paulo II, desde cedo, aceitou essa luta e esse abraço ao crucificado. E aí, quando ele já era Papa, quando era Santo Padre, ele, no Santuário de Janas Góra, que é o santuário, o mosteiro, o santuário, onde está o quadro de Nossa Senhora Czestochowa, São João Paulo II, já Papa, ele diz as seguintes palavras: eu sou um homem confiante. Eu aprendi a confiança aqui, aos pés da Santíssima Virgem. Então, São João Paulo II, que perde os seus pais, perde o seu irmão mais velho, um jovem que cresce a sua adolescência, a sua juventude sozinho, teria tudo para ser uma pessoa insegura, cheia de medos, cheia de falta de confiança, de dúvidas se Deus existe ou não, porque Deus permitiu tais sofrimentos. E muito pelo contrário, São João Paulo II diz que toda a sua confiança, eu já vou chegar num ponto aqui, para você entender o ápice da confiança de São João Paulo II, ele realmente se abandonou em confiança cega a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. E ele que tinha tudo para ser um homem desconfiado, cheio de medos, inseguranças e de falta de fé, muito pelo contrário. Ele diz que aprende a se abandonar na confiança e no amor a Nossa Senhora, ali aos pés dela, aos pés do seu quadro, e com a graça de Deus estaremos lá logo para contemplar, para venerar esse quadro que São João Paulo II ali também rezou e aprendeu a confiar em Deus. E aí você fala, mas fácil, Papa, Papa não tem problema, tem tudo fácil, é famoso, tem tudo pago, o Vaticano é rico, a igreja é rica. Para que um Papa vai ter que confiar em Nossa Senhora? O que vai implicar, o que vai mudar ele confiar ou não? Ele é Papa, ele reza, fica o dia inteiro lá rezando, não faz nada. O que ele tem que confiar? Quem tem que confiar é o pai de família, que lá passa fome, está desempregado. Grande erro pensar dessa forma. Que o sacerdote, o cardeal, o papa não passa também pelo espinho na carne, pelos sofrimentos. Inclusive, nós somos chamados a rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI. E aqui, essa aula está sendo baseada nos escritos do cardeal Stanislau, que ele foi secretário particular de São João Paulo II, e nesse livro ele narra coisas muito íntimas da vida de São João Paulo II que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Por exemplo, quando ele tomou um tiro no atentado em 81, São João Paulo II cai nos braços do cardeal Stanislau. Se você procurar a foto, você vai ver ele caindo nos braços do cardeal. Então o cardeal acompanhou ele a vida toda. Esse livro é maravilhoso.
Quando São João Paulo II ele vai para o conclave, conclave, para quem não sabe, e para quem sabe também, né? É quando o Papa morre, ou no caso renuncia, como aconteceu com o Papa Bento XVI, e aí existe o conclave, a reunião do Colégio de Cardeais para eleger o novo Papa. Então eles ficam ali internados no Vaticano, na Casa Santa Marta, e ali na Capela Sistina eles têm as votações até que se tenha eleito o novo Papa. E então aí o Papa aceita, o cardeal aceita ou não, e aí solta a fumacinha do conclave e temos o Habemus Papam. Temos um Papa. E quando São João Paulo II tem a morte de João Paulo I, ele sai da Polônia como arcebispo Wojtyła, ele vai em direção ao Vaticano e ele vai com um passaporte turístico. O governo, o povo, não quis ceder a ele o passaporte para ir à Itália e ficar lá, etc. E aí tem a história de que um dos guardas ali, das pessoas que cuidavam dessa parte do governo comunista, ele diz assim, né? Pode ir, diz para Karol Wojtyła, pode ir, que na volta a gente resolve, tá? Na volta a gente conversa, ameaçando o cardeal. Eu não sei se eu falei bispo, desculpa, mas o cardeal. E é interessante porque Karol Wojtyła ele vai sob a ameaça do governo, né? E aí ele não volta, porque ele é eleito Papa. E aí depois, quando ele volta para a Polônia, ele volta como Papa. Então, quando ele é eleito Papa, em 79, ele vai e a Polônia está sob o regime comunista. E aí no dia 13 de dezembro de 81, a Polônia estava sob o regime comunista e estava começando a haver movimentos, até manifestações e tudo mais, pela liberdade do povo, pela liberdade religiosa e assim por diante. E aí então, em 13 de dezembro de 81, tudo isso eu estou contando para mostrar... Desculpa, 1978, a eleição do Papa. Obrigado, quem comentou aí. Então, quando eu estou contando isso para mostrar a confiança de São João Paulo II na Santíssima Virgem. Em 81, em dezembro, o povo começa a ver os tanques passando pela rua. Então, o governo coloca os tanques nas ruas, fecham os cruzamentos, fecham as fronteiras da Polônia. E antes da meia-noite, o governo ele interrompe todos os canais de comunicação de fora para com a Polônia. Ou seja, o governo comunista declarou estado de sítio, ele fechou a Polônia. Ninguém tinha notícias do que estava acontecendo dentro da Polônia. E João Paulo II era Papa. E aí o governo toca o terror no país. Eles mandam milhares de sindicalistas, daqueles que estavam lutando pela liberdade religiosa, pela liberdade moral, religiosa, pessoal de cada um. E aí manda para os campos de concentração. Eles acabam com o país, eles detonam o país. Então eles suspendem todos os direitos, enfim. E ninguém, por exemplo, São João Paulo II estava no Vaticano e não tinha notícias do que acontecia dentro da Polônia. E isso dura até o outro ano. Isso dura desde 13 de dezembro de 81 até 82. Então São João Paulo II ele passa esse período perturbado. Ele passa o Natal e o Ano Novo sem saber quantos foram mortos, sem saber o que estava acontecendo dentro do país. E ali ele vivia, ainda que o cardeal Stanislau usa o termo profundamente perturbado, né? Não só por a Polônia ser o seu país, a sua pátria, mas por ser uma pátria, por estar ali pessoas, católicos, seres humanos. E aí ele dizia: rezemos com grande serenidade e esperemos um sinal do alto. Então olha só o tamanho da confiança deste homem que lutou, ele procurou agir como ele podia para ter alguma notícia ou para amenizar, mandou cartas para os generais, para o governo comunista, pedindo pela liberdade do povo. Então esse é um abandono de confiança, de ver ali durante praticamente um mês a Polônia sobre essa tortura, essa desgraça que acontecia. Olha o tamanho da confiança deste homem.
né, que lutou, olha, foi a público e disse, enfrentou com as suas palavras, com a sua vida, a ditadura comunista que havia se instaurado no país e defendeu, né, aqueles que lutavam pela liberdade também dos poloneses. Então, aquilo que ele aprendeu desde os seus 8 anos, ao perder a sua mãe, ele cresce toda a sua vida, se torna papa, abandonado na divina confiança à Santíssima Virgem. E aí eu vou dizer agora o terceiro ponto sobre a experiência de São João Paulo II com o Tratado de São Luís Maria Grignão de Montfort, que está ali apoiando a câmera, então não vou poder mostrar o tratado, mas é aquilo que nós estamos tratando nessas formações durante o mês de fevereiro também. Quando ele estava no tempo de seminário, e como eu já disse, o seminário era clandestino, ele estava ali praticamente assinando o seu martírio, o diretor espiritual dele aconselhou que ele lesse e conhecesse o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E aí ele leu e releu e releu e releu várias vezes, e ele disse que tirou grande proveito e aprendeu muito a amar a Jesus, a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, com a espiritualidade e com a doutrina de São Luís Maria Grignão de Montfort. Inclusive ele diz em 83 para os filhos de São Luís Maria Grignão de Montfort que no tratado ele encontrou as respostas para suas perplexidades, para os seus medos, sob a orientação de São Luís Maria. São João Paulo II diz que compreendeu que quando se vive o mistério de Maria em Cristo, o risco de Nossa Senhora tomar o lugar de Deus na nossa vida não existe. Porque o próprio São João Paulo II diz que ele tinha receio de amar Nossa Senhora com medo, né, com receio de que amasse mais Nossa Senhora que Jesus, ou que Nossa Senhora o tirasse do caminho de Jesus. E conhecendo o tratado, ele quebra esse medo, esse preconceito que ele tinha, e inclusive se torna um grande propagador da consagração mariana. Muita gente fala, o meu padre não gosta, ou muita gente fala que é muito radical essa consagração. Não é nada radical, na verdade é radical porque nós estamos rompendo com o mundo, com o pecado e com a carne e abraçando Jesus como nosso Senhor. Mas a consagração ela é a renovação das promessas do batismo. E todos nós católicos somos batizados. Então nós estamos renovando essa promessa. E o próprio Papa São João Paulo II, São João Maria Vianney, São Domingos Sávio, São Padre Pio de Pietrelcina, são santos canonizados, São Pio X, são santos canonizados que viveram essa consagração, essa devoção mariana. Obrigado, pessoal, vocês que estão aqui, quase 70 pessoas ao vivo, firmes e fortes. Obrigado, viu, por nos acompanharem. E lembrando, participar do nosso grupo de formação interno sobre Nossa Senhora. O link está na bio, tá bom? E aí, São João Paulo II, então, ele adota como seu lema episcopal, Totus tus ego sum Mariae. Sou todo vosso e tudo que possuo é vosso. Tomo-vos como toda a minha riqueza. Olha que coisa linda! São João Paulo II diz que toma Nossa Senhora como toda a sua riqueza. Ele que vivia na pobreza, na sua consagração, toma Nossa Senhora como sua riqueza. E fala, dai-me o vosso coração, ó Maria. Então é um pedido para que Nossa Senhora nos dê o seu coração, as suas virtudes. Então esse é o lema de São João Paulo II enquanto Papa. Totus tus, todo teu, sou todo teu. Para quem está perguntando, a live vai ficar salva 24 horas aqui e depois estará disponível no YouTube. Então São João Paulo II ele leva para o túmulo e leva hoje até a glória celeste o seu amor e a sua devoção à Santíssima Virgem. E agora eu quero tratar, para a gente encerrar a nossa aula, o quarto tópico, que é o atentado de 1983, 13 de maio de 83. Só um segundo. Deixa eu confirmar se é 83 ou 81. 13 de maio de 1981, desculpa. 83 é quando ele faz a consagração.
do mundo à Santíssima Virgem. Em 81 é o seu atentado. Então, presta bem atenção que essa parte é importante. Ali Agca, que é um turco assassino, né, ele já tinha assassinado um jornalista em 79. Ele era um assassino mesmo, contratado por terceiros para matar pessoas. Ele, em 13 de maio de 81, na Praça de São Pedro, dia de Nossa Senhora de Fátima, ele, a menos de 7 metros do Papa, São João Paulo II, dá 2 tiros com a arma calibre 9mm, dá 2 tiros em São João Paulo II. Um pega no seu ventre e o outro pega de raspão no seu cotovelo, no seu dedo indicador e esbarra e resvala também em 2 turistas americanas. Então, o Ali Agca, que está vivo ainda até hoje, já em liberdade, desde 2010, ele foi contratado pelos lados comunistas da Rússia, da KGB. O próprio cardeal Stanislau indica esse caminho. Ele foi contratado porque o povo comunista não suportava a ideia de ter um papa eslavo, de que o arcebispo Wojtyła, que dava tanto trabalho na Polônia, foi eleito papa. Então ele é contratado para assassinar São João Paulo II. Então, em 13 de maio de 81, ele toma os 2 tiros e ele cai nos braços do cardeal Stanislau, né? Com o tiro no ventre. E aí o cardeal Stanislau conta que ele pergunta, né? Onde foi? E João Paulo II diz, no ventre. E aí ele pergunta, e dói? São João Paulo II diz, dói e muito. E aí é constatado que São João Paulo II passou por um milagre, comprovadamente. Porque os médicos dizem que o tiro que ele tomou, ele como se fizesse um caminho todo torto, desviando e não pegando em partes vitais que teriam matado na hora São João Paulo II. E aí depois, em 83, se eu não me engano, São João Paulo II diz, uma frase que já é conhecida, mas tem escrito mesmo relatado, né? Ele disse, uma mão disparou a arma e a outra mão, a mão da Santíssima Virgem, desviou a bala. Então São João Paulo II é levado para um hospital, né? Faz a cirurgia, ele passa alguns dias apagado e volta. E aí depois ele lê o terceiro segredo de Fátima, enfim, tem toda a história que eu não vou me prolongar agora. E aí depois ele, né, conversa também com a irmã Lúcia e tudo mais, e o próprio Ali Agca, hoje o assassino, na Praça de São Pedro, diz que isso faz parte do terceiro segredo de Fátima, o segredo que ficou por algumas décadas escondido, guardado, né? E aí logo depois que ele se recupera e logo em seguida que São João Paulo II sofre o atentado, ele pede e ele procura para se encontrar com Ali Agca, que estava preso. E quando Ali Agca o encontra, a primeira coisa que ele pergunta, ele estava abismado, o assassino estava abismado. E ele fala para São João Paulo II, eu sei que eu mirei certo, sei que o projeto era devastador e mortal, por que o Senhor não morreu? E essa frase, por que o Senhor não morreu, é uma frase que São João Paulo II leva por todo o seu papado. E ele até diz, depois, que ele teve 2 anos de papado. De 78 ali, até 81. E depois ele teve mais todo o restante, né? No caso era 23 na época. Que 23 anos do papado eram de Nossa Senhora. Porque ele só sobreviveu por conta do milagre mariano. E aí a bala que caiu no jipe, né? Que São João Paulo II toma o tiro, a bala está hoje na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Então foi um milagre, literalmente. Os médicos até hoje não conseguem explicar como ele não morreu, que a bala realmente fez um caminho de desvio. E ele perdoa o Ali Agca, que é aquele que cometeu o atentado, porém Ali Agca, ele nunca pediu perdão para São João Paulo II. E o cardeal Stanislau retrata isso. Que São João Paulo II vai até ele, fala, em sinal de perdão, mas Ali Agca ele não pediu perdão a São João Paulo II vivo,
Porém, ele levou flores. Hoje tem o vídeo ele levando flores ao túmulo de São João Paulo II, na Basílica de São Pedro e tudo mais. Mas ele fica abismado. Ele fica abismado de como ele não conseguiu matar São João Paulo II. E aí, agora eu quero dizer uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. São João Paulo II ele sofre esse atentado por diversos motivos, né? Aquele que eu já disse, que o lado comunista não aceitava o papado de São João Paulo II. São João Paulo II fez um estrago no comunismo, nos países, no governo comunista. Derrubou o Muro de Berlim. E dois fatos também muito concretos que têm ligação direta com o atentado. Em 1981, São João Paulo II estava preparando a consagração do mundo e dos países mais necessitados, os países que sofriam, a consagração do mundo desses países à Nossa Senhora. E é claro que o demônio ele fica louco, ele não suporta a alma que ama a Santíssima Virgem Maria e que busca a consagração a ela. Então o demônio tem até usa-se o nome de São João Paulo II em exorcismos, e os exorcistas relatam que o demônio tem um ódio profundo por São João Paulo II. O próprio padre Gabriele Amorti, que foi exorcista oficial do Vaticano, retrata isso. E o Papa então estava preparando essa consagração que ia fazer em Pentecostes de 81, e no fim ele faz em 83 a consagração do mundo e dos países mais necessitados ao Imaculado Coração de Maria. E olha isso, que interessante, que incrível. 13 de maio de 81 foi o dia do atentado de São João Paulo II. Neste dia, estava marcado em Roma uma manifestação pró-aborto pelo Partido Comunista. A Itália iria abrir uma pesquisa, uma pesquisa de campo, uma campanha para a pesquisa popular, está anotado aqui. A Itália estava em campanha para uma pesquisa popular a respeito do aborto, querendo legalizar ou permitir o aborto, ou descriminalizar, né? E naquele dia estava marcado uma campanha, uma manifestação pró-aborto. E nesse dia, no período da manhã, São João Paulo II, o atentado foi perto das 5h20 da tarde. De manhã, São João Paulo II havia assinado a criação de um instituto em defesa da vida e da família na Universidade de Latrão e do Pontifício Conselho Pró-Vida. No dia em que iria haver a manifestação pró-aborto, para a descriminalização do aborto na Itália, São João Paulo II ele assina a criação de um instituto em defesa da vida, um instituto pró-vida católico, e do Pontifício Conselho Pró-Vida. E aí, sabendo do atentado, o presidente do Partido Comunista ele cancela também essa manifestação. A gente sabe que até hoje lá não caminhou esse processo do aborto. Então, olha a experiência espiritual que estava envolvida, a guerra cultural, tudo que estava envolvido ali no atentado de São João Paulo II. E ele mesmo reconhece isso depois, né? O Papa Bento XVI, ele no Segredo de Fátima, que ele escreve o terceiro segredo, ele escreve alguns pontos, sobre o discernimento. Ele também cita, né, esse sacrifício de sangue de São João Paulo II. E a Liágica, ainda mesmo com a morte de São João Paulo II, ele fica perturbado. O que impediu a morte daquele homem? A Santíssima Virgem Maria. Então São João Paulo II ele nasce, ele cresce, ele vive o seminário, o sacerdócio, o bispado, o colégio cardinalício e o papado com a Santíssima Virgem à frente. Um homem que amou de ponta a ponta a Santíssima Virgem Maria, que tem no seu DNA a espiritualidade mariana. E que nós possamos o tomar por exemplo de confiança cega, de abandono nas mãos da Santíssima Virgem Maria. Que possamos buscar amá-la,
conhecê-la, servi-la e propagar as glórias da Santíssima Virgem. O Luiz perguntou se o homem que atirou nele se converteu. Sim, ele em 2010 foi liberado, ele foi levado para a Turquia e ficou preso lá pelos crimes que ele havia cometido. E aí em 2010 ele é solto e tem um vídeo dele bem atual, acho que 2014, dele na praça de São Pedro, louvando, né? Dizendo: viva Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então ele se converteu ao catolicismo. O livro, para quem perguntou, chama Uma Vida com Carol. E tem um outro livro, da edição Canção Nova, que eu me esqueci o nome. Deixa eu me lembrar dele, só um segundo. Que é praticamente o mesmo livro. É o mesmo livro, na verdade, com alguma diferença. Só um segundo. Chama Vivi com um Santo. Então tem o livro Vivi com um Santo e Uma Vida com Carol, que é os retratos do cardeal Stanislau, tá bom? Então amanhã vocês... Para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp, se você não está no grupo do WhatsApp, vai no link na nossa bio, clica lá no link e entra num dos grupos de Nossa Senhora, porque amanhã, perto do almoço, eu vou enviar o resumo dessa aula escrito, tá bom? Para você receber. E eu vou enviar ainda hoje, se Deus quiser, a segunda formação exclusiva sobre a Santíssima Virgem. Então já temos 4 grupos, 3 quase lotados. Tá bem cheio aqui os 3 e o quarto grupo está com 20 pessoas ainda. Então entrem no grupo para você receber as formações de Nossa Senhora e o resumo da aula, tá bom? E façamos a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Testocova, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O André perguntou, e o e-book? O e-book está no nosso feed. É só você entrar lá e pegar, tá bom? Tem um e-book sobre a consagração de Nossa Senhora. Então, salve Maria. Amanhã, 19 horas, a nossa aula da jornada com o Hélio Maria, tá bom? Então, não perca. E entra no grupo para você receber as notificações. Obrigado, pessoal. Beijo, Mateus. Isso, a Heloísa perguntou, para encerrar agora, se o atentado contra o Papa São João Paulo II foi profetizado por São Padre Pio. Foi, e isso mostra inclusive no filme de São João Paulo II, no filme de São Padre Pio. São João Paulo II confessa com ele, e aí ele diz que o vê como Papa e vê muito sangue. Na verdade, ele não profetizou o atentado em si, mas disse que haveria muito sangue, tá bom? Então, salve Maria, Deus abençoe, e até amanhã às 19 horas. Entra lá no grupo e participa com a gente, tá bom? Grande abraço.